Pronto, meninos. Coloquei para a gente gravar aqui, tá? Para os que não puderem estar agora. E são 9h07, eu acho que agora já dá para a gente começar, né? Vamos lá. Então, vocês estão conseguindo ver a tela? Estamos sim, Pro. Ótimo, ótimo. E me escutam bem? Também. Então, vamos lá. Vou tentar ficar com a câmera. Se começar a ficar instável, a gente desliga, tá? Mas eu acho que vocês conseguem prestar mais atenção se a gente conseguir interagir melhor. Vamos lá. Então, hoje a gente vai dar seguimento à aula 2 de diabetes. Então, como a gente viu na aula passada, a gente falou principalmente do tratamento do diabetes tipo 2, com as medicações orais, com as novas medicações injetáveis. Hoje a gente vai dar seguimento a esse raciocínio. A gente vai falar também, focar na aula de hoje em tratamento da nefropatia, no sentido de ajuste de droga, do que eu posso usar, do que a gente tem de bom, né, para tratar o paciente nefropata, e concluir a aula com insulinoterapia. Então, a gente vai começar com essa questão de verdadeiro e falso, tá? Então, vocês podem usar o chat, vocês podem falar, eu vou ler as assertivas e a gente vai raciocinar, né, por que está verdadeiro, por que está falso. Então, a letra A. O uso de um inibidor de SGLT2, ele pode ser feito mesmo em pacientes sem uma boa reserva de células pancreáticas para a produção de insulina. Células beta, né? E aí, o que vocês acham? Isso é verdadeiro? Isso é falso? A maioria tá colocando verdadeiro no chat, Pro. Como? Eu tô querendo abrir o chat aqui. É que a maioria Agora, tá colocando verdadeiro. aqui, chat. Pronto, vou deixar o chat aqui. Ô, gente, tem tempo que eu não uso esse Teams, viu? E aí eu fico perdida mesmo. Vambora. Mas vocês me ajudam. Então, pronto. Então, verdadeiro. Por que é verdadeiro, né? Então, assim, o inibidor do SGLT2, o mecanismo de ação, de promoção, de controle de glicemia é por glicosúria. Então, independe se o pâncreas tem células beta funcionantes, se não tem células beta funcionantes. Claro que, se o paciente estiver totalmente já numa fase avançada do diabetes, sem uma boa reserva, no sentido de ter praticamente uma falência de células beta, a gente tem que ter cuidado com o uso do inibidor do SGLT2. Por que a gente precisa ter cuidado nessa situação? Qual é a nossa preocupação? Pronto, já botou aqui, por causa dos corpos cetônicos. Pode causar cetoacidose euglicêmica, exatamente. Então, a gente lembra, a gente começou a aula passada, a gente vai recapitular esse raciocínio, que é o seguinte. Quando eu tenho glicosúria, então o organismo tem glicosúria, seja porque a glicemia está muito alta, seja porque a medicação está promovendo glicosúria, como é o caso do inibidor do SGLT2, a gente tem um estímulo à produção de corpos cetônicos. Ok, isso é legal até um determinado ponto, né? Isso é legal porque a gente vai ver que esses corpos cetônicos, eles são importantes, inclusive, na insuficiência cardíaca, né? O que faz o paciente melhorar na insuficiência cardíaca, um dos mecanismos de ação, é porque o inibidor do SGLT2 produz corpos cetônicos. Só que essa produção de corpos cetônicos, ela tem que ter um limite, né? E quem dá esse limite dessa produção de corpos cetônicos é a presença da insulina, que vai lá e diz, olha, baixa a bola, não posso produzir muitos corpos cetônicos, porque senão eu vou ter uma acidose. Quando o paciente tem uma total falência de células beta, né, no caso do DM2 ou no caso do DM1, que a gente conversou a aula passada, se ele entra em qualquer
quanto agir, essa insulinopenia vai deixar de bloquear esses corpos cetônicos e eu posso ter uma hiperprodução de corpos cetônicos com acidose, e no caso, a gente chama de cetoacidose euglicemia. Por quê? Porque o inibidor do SGL está lá tentando para balancear, né? A glicemia não está tão alta por conta do efeito hipoglicemiante dele, que foi, inclusive, uma das dificuldades que a gente tinha lá quando começaram a surgir os primeiros casos de cetoacidose associadas ao inibidor do SGLT2, né? Um dos motivos da gente ter dificuldade de entender o que estava acontecendo era a presença de um paciente com cetoacidose e com glicemias não tão altas quanto a gente costumava ver, né? Um paciente abrir o quadro de cetoacidose. Alguém quer que repita algo? Alguém não entendeu? A gente pode passar para a letra B? Vou dar 5 segundos aqui no chat. Se ninguém colocar nada. Ok, então vamos lá. Letra B. Associação de glinida. Vamos lembrar da glinida. O que é que a glinida faz? Ela é uma... Um secretagogo no É um secretagogo, isso. Eu costumo brincar que ele é primo das sulfas, né? Um secretagogo independente da glicose, ótimo, no chat o pessoal está colocando aqui. Então, vamos lá. A diferença da glinida para a sulfa é a farmacocinética, né? Então, a glinida a gente usa normalmente linkada com as refeições, antes do café, antes do almoço, antes do jantar, tentando simular esses picos de insulina, como o Luiz colocou aqui, mas os picos de insulina associados às refeições, não é isso? Ok, então vamos lá. Lembramos o que é a glinida. Se a gente associar a glinida com insulina regular nas 3 principais refeições diárias, isso é bem recomendado para pacientes com hiperglicemia pós-prandial. E aí? Acho que é falso, Pro. Acha que é falso. Por que é falso? Porque se a glinida ela aumenta a insulina pós-prandial e você também está administrando insulina pós-prandial, não vai estar intercalando o mesmo efeito e aumenta o risco de hipoglicemia? É por aí mesmo esse raciocínio. Quem está falando que eu não consegui ver aqui? José, Pro. Ô, José, ótimo, amor. Então, veja só. Se a gente associa, vamos lá, vamos raciocinar. Por que eu precisei associar regular com a glinida? Se eu precisei associar regular com a glinida, é porque a glinida sozinha não estava dando conta. Ok, então eu estava usando a glinida, meu paciente não está bem compensado, aí eu raciocínio. Olha, eu vou botar uma regular aqui. Qual é o problema desse raciocínio? Ele não é um raciocínio muito, deixa eu ver a palavra, foi o que me veio. Não é um raciocínio muito inteligente. Por que que não é muito inteligente? A gente viu que tanto a glinida quanto as sulfas, elas estimulam a liberação de insulina, né? De forma independente da glicose. E a gente viu que para, por exemplo, eu secretar essa insulina a mais que eu preciso durante o dia, eu posso ter uma sobrecarga desse pâncreas. A gente também falou sobre isso na aula passada. Então, na hora em que eu deixo a glinida e coloco a regular, eu não estou sendo inteligente, porque a glinida, de certa forma, está, entre aspas, forçando esse pâncreas a trabalhar na refeição. Então, o que a gente faz? A gente, olha, tira a glinida, deixa esse pâncreas descansar ali na refeição, para que ele tenha grânulos para ou fazer um pico maior nessa refeição, se eu precisar, ou durante o lanche, se eu precisar fazer um pico, ele conseguir cobrir, ou até um aumento da secreção basal. Então, a glinida com a regular, não é inteligente essa associação. Se eu já preciso da insulina regular, eu vou abrir mão da glinida para o meu pâncreas descansar durante essa refeição. Então, aqueles grânulozinhos que ele secretaria de insulina, ele vai ter resguardado lá. E se ele precisar, em algum momento do dia, desses grânulos, eu vou conseguir fazer essa secreção e vou conseguir um controle glicêmico melhor. Lembre que no diabetes tipo 2,
a gente tem uma facilidade, entre aspas, maior de controle glicêmico, porque a gente tem a medicação que atua, mas a gente ainda tem uma reserva pancreática. Então, eu uso uma medicação, mas o meu pâncreas está lá, ele ainda trabalha. Então, se ele precisar hoje dar um gás maior, ele dá. Se ele precisar hoje dar um gás menor, ele recua, né? Então, ele tenta agir de forma harmônica com as medicações. E essa secreção de insulina, ela é um dos mecanismos mais importantes para esse controle glicêmico. Tanto que a gente falou que quando a gente não tem insulina, quando a gente tem insulinopenia, quando a insulina está lá embaixo, é um dos mecanismos que mais descompensa esse diabetes. Gente, está ficando claro? Está confuso? Como é que está aí? Me dá um feedback, que a gente precisa de raciocínio nessa fase aí. Eu preciso que vocês acompanhem, tá? Joana deu um feedback aqui que tá ok, Júlia também. Então, pronto. Então, a gente vai seguindo, tá? Na semana anterior ao carnaval, algumas pessoas faltaram, não sei como é que essas pessoas estão conseguindo acompanhar a aula. Se tiver qualquer dificuldade, a gente para também e repete qualquer coisa que vocês precisarem, tá? Então, pronto. A mesma coisa, eu vou puxar logo um raciocínio aqui com a letra B, que é o seguinte: o mesmo raciocínio que a gente faz da glinida com a insulina, né? A gente faz com a sulfa com a insulina basal. Então, o sonho da glinida é ser uma insulina regular, ou uma insulina prandial, né? Qualquer uma prandial. O sonho da sulfanilureia é ser uma insulina basal. Por isso que quando a gente falar de insulinoterapia lá na frente, a gente vai ver que se eu for fazer insulina basal 24 horas por dia, eu também não vou deixar sulfa. O mesmo raciocínio que eu faço aqui, eu vou fazer com a basal. Então, imagine que eu vou usar uma gliclazida de manhã. A gliclazida é uma sulfanilureia, ela está tentando fazer a simulação da insulina das 24 horas, e aí eu coloco, por exemplo, uma insulina, que é uma insulina que já cobre 24 horas. Qual é o sentido? Se eu precisei usar insulina, então ó, tira a sulfa, deixa o pâncreas descansar, deixa a insulina fazer a ação das 24 horas, deixa uma reserva de grânulo lá, e se eu precisar ao longo do dia, tanto em pico prandial, quanto aumentar o meu basal, por qualquer necessidade, eu consigo fazer melhor dessa forma, tá? Então, são mecanismos de ação que estão somados ali e que não faz sentido do ponto de vista, se a gente for raciocinar, se imaginando um pâncreas. Então, assim, se eu sou um pâncreas, eu tenho que trabalhar 24 horas e eu tenho que dar um gás nas refeições. Eu não estou dando conta, né? Então, tem uma insulina aqui que está segurando minha mão. Se essa insulina está fazendo a ação das 24 horas, eu vou deixar ela trabalhar. Vou dizer, ô, minha filha, vai lá, vai, segure sua onda aí, porque aí eu respiro. E se você precisar de mim, porque você não deu conta durante o dia, eu tenho reserva para fazer isso. Tanto o basal quanto o prandial. Vamos seguir. A associação de sulfanilureia com glinida não é recomendada. E aí? Verdadeiro. Verdadeiro, né? E aí, a gente também se coloca no lugar do pâncreas. Quando a gente se coloca no lugar do pâncreas, a gente tem facilidade de responder essas questões. Então, imagine que eu sou um pâncreas. Vocês me deram uma sulfanilureia de manhã para eu poder aumentar o meu trabalho diário, nas 24 horas. Então, eu aumento o meu trabalho basal. Chega na hora do café, do almoço e do jantar, você vem e diz assim, ô, Mina, minha filha, eu preciso de um gás maior. Então, assim, secreta mais rápido, porque eu preciso agora de mais insulina para poder cobrir a alimentação. Então, o que acontece com esse pâncreas? Ele joga a toalha. Ele vai dizer, ô, gente, ó, dá licença aqui, mas para mim não dá. Então, eu sobrecarrego muito esse pâncreas. Então, não faz sentido lógico, não é também uma associação inteligente. Se a gente for raciocinar a médio e longo prazo, que é como eu tenho que ver o tratamento do diabetes. Ó, estou pensando lá na frente, né? Poupar células beta, melhorar controle glicêmico, reduzir complicação micro e macrovascular. Então, sulfa e glinida a gente não usa junto, né? Por conta dos mecanismos que sobrecarregariam esse pâncreas. Também não faz sentido. Letra D. As glitazonas, que são chamadas também de tiazolidinedionas, promovem ganho ponderal por estimularem a secreção de insulina, que é um hormônio anabolizante.
E aí? B ou F? Acho que é falso, Pro. Falso? Uhum. Por conta Falso, né? da última parte ali da estimular a secreção de insulina. Ela promove o ganho de peso por conta da lipogênese, né? Mas não pela secreção de insulina. Isso. As glitazonas, de fato, promovem ganho ponderal. Então, deixa eu botar aqui o ponteiro. Vou tentar colocar o ponteiro, né? Cadê? Ponteiro, apontador. Aqui. Então, até aqui tá verdade, ó. As glitazonas promovem ganho ponderal. Verdade. Porém, é por lipogênese, né? Quem estimula a secreção de insulina e leva a ganho de peso são as sulfanilureias, são as glinidas, né? Então, de fato, elas engordam. Porém, o mecanismo de ação aqui é falso. Vamos lá. Vamos para esse casinho clínico. Deixa eu jogar o chat aqui para baixo. Ok. Então, você acompanha o seu José há 3 anos. Ele tem 60 anos e é diabético há 4 anos. Ele vem em uso de gliclazida, 60 miligramas pela manhã, só para a gente saber. 60 miligramas é a dose, metade da dose máxima, né? Então, a dose vai até 120 miligramas. Então, está com uma dose razoável de gliclazida. Está usando metformina no café e no jantar. Ele esteve em consulta há 2 meses. Aí ele trouxe uma glicada de 6,8, uma glicemia de jejum de 105, uma glicemia pós-prandial de 120. Trouxe também glicemias capilares na meta, medidas em diferentes horários do dia. Então, o seu José estava jóia até 2 meses atrás. Beleza. O que aconteceu? 15 dias atrás, ele foi internado por um quadro de infecção do trato respiratório. E aí ele permaneceu 6 dias no hospital. E na alta, o médico pediu que ele retomasse as medicações de uso prévio. Porém, apesar do uso regular, as glicemias capilares encontravam-se em torno de 300. Ele perdeu 2 quilogramas e vem se sentindo fraco. Então, a gente vai ter que fazer o raciocínio do que é que aconteceu com o seu José. Né? E aí, para a gente começar esse raciocínio, eu já começo perguntando a vocês. Seu José deu entrada no hospital usando gliclazida e metformina. O que a gente precisa fazer com essa gliclazida e com essa metformina na hora em que ele interna? A gente mantém, a gente suspende, a gente faz o quê? Vou botar isso para cá. O controle da glicemia em pacientes internados é preferencialmente utilizando insulina, Pro? O controle glicêmico do paciente internado é preferencialmente usando insulina. Exatamente. Existe antidiabético oral liberado para uso hospitalar? Existe. Os inibidores de DPP-4 foram os únicos antidiabéticos orais que a gente tem um respaldo maior de uso intra-hospitalar. Então, o paciente entra com gliclazida, o paciente é admitido com metformina, a gente tira tudo isso. E aí, a depender do controle glicêmico prévio, se ele tiver uma glicada prévia que me ajuda, ou também a partir das glicemias capilares das primeiras 24 horas, isso tem que guiar a gente. Então, o guideline da SBD com relação à internação, ele fala o seguinte: ou você pega o paciente que já usa insulina e faz um ajuste para uso hospitalar, ou você pode se guiar para o paciente que não usa insulinoterapia prévia, suspende medicação oral e se guia ou pela glicada ou pelas glicemias capilares das primeiras 24 horas para poder manejar essa glicemia. E aí a gente não vai entrar nesse mérito porque é uma coisa mais específica, mas para vocês entenderem como funciona, a gente tem, entre aspas, protocolos, né? De insulinoterapia baseada no peso do paciente e baseado nas glicemias capilares, no quanto de descompensação ele está. E aí, o ideal é que eu consiga usar a insulinoterapia para que esse paciente se mantenha euglicêmico durante a internação. Porque o que a gente vê que acontece muito é suspende tudo e não institui a insulinoterapia adequada. E aí, se eu não instituo a insulinoterapia adequada e o paciente permanece durante todo o período da internação descompensado,
a gente, quando recebe alta, quando esse paciente recebe alta, eu posso ter uma situação que a gente chama de glicotoxicidade. Então, veja só, o que acontece muito, infelizmente, né, durante as internações? Os pacientes ficam usando insulina de demanda. Bora entender o que é isso. A insulina de demanda é aquela insulina em que eu uso baseada na glicemia capilar do paciente. E aí eu vou usar uma insulina de ação rápida ou ultra rápida. Por exemplo, é comum a gente pegar a prescrição e ter assim, glicemia capilar a cada 4 ou a cada 6 horas. E a depender do valor da glicemia, tem lá uma dose de insulina prescrita. Por exemplo, de 250 a 300, 4 unidades, de 300 a 350, 6 unidades. 6 unidades de quê? De insulina regular ou de insulina ultra rápida. E essa insulina regular, ela tem uma meia-vida mais curta. Aí a gente fica enxugando o gelo a internação toda. A gente vai visualizar junto esse paciente. Imagine que o seu José chegou e a glicemia estava, sei lá, 300, tá? E aí, para 300, ele usa 6 unidades de regular. Massa, vai baixar. Mas daqui a 6 a 8 horas, não tem mais insulina no corpo do seu José. O que a glicemia vai fazer? Vai subir de novo. E aí eu vou usar insulina de novo. E aí eu vou ficar enxugando gelo 24 horas. Eu vou estar sempre correndo atrás do prejuízo. Enquanto que o ideal era eu ter feito uma insulinização basal e prandial para ele, de forma preventiva, baseada nas últimas glicemias. Então, a gente percebe que é muito frequente, eu bato nessa tecla que eu quero pegar vocês no curso de medicina, para quando vocês formarem, vocês terem essa visão crítica, que é muito frequente o paciente ficar descompensado durante a internação. E acontece o que aconteceu com o seu José. Então, seu José descompensou por motivos múltiplos aí. Então, a gente tem a infecção, que é hiperglicemiante, provavelmente seu José usou corticoide, que ele é idoso, estava com infecção respiratória, estava na UTI. Então, provavelmente ele usou corticoide, então ele tem muitos motivos de descompensação. Porém, ele teria que ter sua glicemia bem manejada durante a internação. E aí ele sai do hospital em glicotoxicidade. O efeito da glicemia alta causa uma descompensação glicêmica posterior. Porque esse efeito da glicotoxicidade, ele pega esse pâncreas e ele é como se o pâncreas tomasse um susto e paralisasse. Então, a glicemia vai subindo, subindo, subindo. Se eu tenho capacidade de secretar X unidades de insulina por dia, na glicotoxicidade, essa capacidade cai para metade, cai para um terço, cai para um quarto. E aí eu vinha ótimo, vinha super bem compensado com minhas medicações orais e algo deu muito errado. Então, por que eu não estou respondendo agora? Por que nesse momento eu não estou conseguindo fazer com que minha gliclazida, com que minha metformina, que até 2 meses atrás estava tudo bem, por que agora não funciona? Porque ele está em glicotoxicidade, tá? Então, quando o paciente entra em glicotoxicidade, que é essa glicemia, ela descompensa ao ponto de paralisar esse pâncreas, a gente tem que insulinizar. Não tem conversa. Eu preciso de insulinização para arrumar a casa. Eu vou ter que tirar seu José da glicotoxicidade. Não significa que seu José vai usar insulina a vida toda. Eu preciso baixar essa glicemia para que o corpo dele volte a responder. Para que o pâncreas dele volte a responder ao estímulo da secreção da gliclazida, né? Ou a metformina conseguir atuar e conseguir fazer esse controle. Certo? Alguém não entendeu? Ou ficou com alguma dúvida? Eu fiquei com uma dúvida. A senhora tinha falado que acontece. Oi? Pode falar, estou lhe ouvindo. Ah, que esse uso da insulina acontece por demanda. Mas eu não entendi como é que seria ideal numa situação de hospitalização. Como é que seria essa administração? Ótimo, ótimo. Então, assim, eu vou comentar aqui por conta da sua dúvida, mas é uma dúvida muito específica, a gente não cobra isso, tá bom? Mas, por exemplo, a gente tem, o paciente entra, ele está com glicemias em torno de 180 a 200. Esse valor de glicemia é o único intervalo que ele permite que eu tente controlar só com o inibidor de DPP-4, que está liberado o uso hospitalar.
Então, eu poderia usar, o paciente está ficando com 190 de glicemia, 185, assim, está acima dos 180, que é a meta hospitalar, entre 140 e 180, porém, não está tão descompensado. Então, entre 180 e 200, a gente poderia usar um inibidor de DPP-4. Acima de 200, a gente divide, né, acima de 200 quanto? De 200 a 300, 300, 400, e aí a gente usa baseado no peso, um esquema de insulina basal, ou seja, o paciente ele vai estar insulinizado 24 horas por dia, com bolus prandial, entendeu? Então, isso é o ideal. Então, vamos supor que eu estou com um paciente está ficando com uma média de 300, como o seu José estava. Então, eu vou fazer um cálculo baseado no peso do paciente e no grau de descompensação, e eu vou calcular quantas unidades de insulina eu coloco por dia. E aí eu vou colocar insulina basal e insulina prandial. Essa é a forma ideal. Você conseguiu entender? Entendi, Pro, obrigada. Ao invés de só ficar, subiu, eu vou usar, ela baixa, aí ela sobe de novo. E tem, é claro, a bomba de insulina, que a gente faz insulina venosa, mas que aí é nas emergências, tanto na cetoacidose diabética, como no estado hiperglicêmico hiperosmolar no cetótico, a gente usaria insulina venosa, né? Que aqui é insulina subcutânea. Então, esse é o raciocínio que a gente faz diante desse paciente. Então, esse paciente, ele volta para você no consultório totalmente bagunçado. E aí, a gente vai retirar esse paciente da glicotoxicidade. Vamos lá. A descompensação tem relação com a glicotoxicidade, verdade, tá? O uso da insulina é uma boa opção. A gente viu que diante do nosso raciocínio, né? A gente já respondeu. O paciente tornou-se dependente de insulina permanentemente? O que vocês acham? Pelo que. Não, Pro. Não, né? Ele não teve uma falência pancreática aguda, digamos assim, algo assim, não. Ele vai precisar da insulina agora para a gente tirar ele dessa glicotoxicidade, trazer a glicemia para o normal, e aí depois eu tiro a insulina e coloco e deixo ele com os antidiabéticos orais dele, que ele já estava na paz do Senhor. Vamos à letra D. O uso do inibidor de SGLT2 é uma excelente opção nesse momento? Breno colocou que nesse não. Pedro, Joana, concordo, né? Nesse momento não. Mas por que nesse momento não é? O inibidor do SGLT2 é tão bom, né? É uma medicação tão massa. Reduz mortalidade, diminui risco de hemodiálise no paciente nefropata. Por que nesse momento, para esse paciente, não é uma boa opção? Talvez por causa da infecção, Mas não, Lu, porque assim, a infecção, ele teoricamente já está curado, né? Então, assim, ele teve um quadro de infecção respiratória, né? Mas ele agora não está mais infectado. Porém, se a gente for pensar, ele está muito expoliado, né? Então, um paciente que está hiperglicêmico, que está perdendo peso, a hiperglicemia já dá uma desidratação. Então, eu colocar nesse paciente o inibidor do SGLT2 nesse momento, corre o risco dele desidratar mais, dele esfoliar mais. Além disso, ele está em glicotoxicidade, esse pâncreas dele, eu não sei como é que está nesse momento em relação a percentual de resposta. Existe um risco aumentado de cetoacidose glicêmica? Existe, né? Existe por quê? Porque o paciente está muito descompensado. Então, ele está insulinopênico nesse momento. Então, a gente tem que ter cuidado com ele, tá? Cadê? Amanda botou aqui, não precisa agora, porque ele está usando a insulina. Tá, Amandinha, mas assim, ele pode usar a insulina e usar a metformina, entendeu? Não teria problema. Eu posso associar a insulina com antidiabéticos orais, entendeu? Não teria problema. Porém, o antidiabético oral para a gente associar não seria o inibidor do SGLT2 por conta dessa exfoliação que ele está nesse momento. Leti está de mão levantada, Leti? Tô, Pro. A minha Diga, dúvida era porque
A senhora não tinha falado que no hospital, em hospitalização, não era permitida a maioria dos Não, ele já medicamentos teve orais? alta. Ele já teve alta, na Ah, tá. verdade. Foi Pelo mesmo. amor de Deus, já Perdão. está em casa. Tá, Leti, ele já está em casa. No hospital não pode, não. Inclusive, deixa eu puxar aí. Outra pessoa levantou a mão, mas deixa eu puxar isso que Leti falou aqui agora. Inclusive, viu, Leti? Se esse paciente tivesse internado, ou qualquer outro paciente que interna, usando inibidor do SGLT2, o tempo de vigilância são 5 dias. A gente fica 5 dias, que é o tempo que ainda tem efeito do SGLT2 no corpo, e esse paciente pode desenvolver uma cetoacidose euglicêmica no hospital se ele descompensar muito por qualquer motivo, né? Por um acidente, usou corticoide, resposta endócrino-metabólica ao trauma, sepse, né? Se ele usava inibidor do SGLT2, a gente vai vigiar ele. Os 5 primeiros dias, estou de olho ali, para ele não entrar em cetoacidose euglicêmica, tá? Depois que a gente suspende. Por isso que quando o paciente ele vai internar, quando a internação é letiva, a gente orienta a suspender 3 a 5 dias antes, né? A depender do controle glicêmico, a depender de qual cirurgia ele vai fazer, se é de maior porte, se é de menor porte, ok? Tem um bocado de gente com a mão levantada aí, vamos embora. Não sei nem qual é a ordem mais, podem ir falando. Acho que foi Leandro que eu vi aqui. Rapidinho, uma dúvida sobre o inibidor do SGLT2. Diga, Nesse Jô. caso, então, um paciente que está com a glicemia muito alta, é sempre uma contraindicação manter esse fármaco? Normalmente quando ele está espoliado, quando ele está com os pólis, perdendo peso, poliúria, polidipsia, polifagia, a gente coloca com muito cuidado, porque ele pode desidratar. Eu vou te contar um caso, Jô. Eu estava lá dando aula na pós, e a gente recebeu uma pacientinha idosa, devia ter uns 75, 76 anos, e chegou de cadeira de rodas, né? E aí a história, primeira consulta, a história que contou-se foi que ela abriu um quadro de diabetes, ela não sabia ser diabética, ela abriu um quadro de diabetes, tinha, sei lá, um mês, 40 dias, algo nesse tipo, e ela já abriu com pólis, então ela devia estar hiperglicêmica há muito tempo sem fazer exame, e a glicemia foi subindo, 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 ninguém viu, ninguém viu, ninguém viu, e ela abriu um quadro de pólis com glicemia bem alta, né, um paciente do interior, e aí foi colocado para ela no interior a gliclazida para ela, a metformina e o inibidor do SGLT2. O que aconteceu? Essa paciente desidratou mais ainda com o inibidor do SGLT2. E ela chegou de cadeira de rodas porque ela não tinha forças para andar, ela não tinha nenhuma alteração motora permanente, não era sequelada de nada. Quando a gente examinou a paciente é altamente desidratada. Então, o que eu fiz? Mantive metformina, tira a gliclazida, tira o inibidor do SGLT2, insuliniza essa paciente e ela voltou no mês seguinte, outra pessoa. Então, tanto que depois que ela compensou totalmente, que ela estava totalmente normal, eu tentei tirar a insulina dela, a gente já tirou, né? Mas assim, no momento inicial que eu tentei tirar a insulina dela e colocar o inibidor do SGLT2, ela não quis, ela ficou com receio. Ela disse: não, doutora, esse remédio não me fez bem, né? Mas na verdade o remédio não fez bem naquele momento. Aí a gente tem que desconstruir, né? Olha, naquele momento o remédio não estava legal, porque a senhora estava muito esfoliada. Mas nesse momento agora, que a senhora está ótima, bem compensada, vai ser uma coisa boa. Entendeu? Entendi, obrigada. Aí, Nada. é porque são muitos remédios, eu me confundo. Aí, no caso, a senhora tinha tirado a Gliclazida, que é a sulfa. gliclazida só porque ela estava descompensada. Isso só para não sobrecarregar o pâncreas, né? Então, Tipo, a glicemia muito alta. bora enriquecer esse raciocínio para a gente ver se você entendeu direito. Na verdade, eu insulinizei ela, fiz a insulinização basal de 24 horas por dia, dei insulina para fazer cobertura de 24 horas por dia, aí eu recuo na gliclazida. Entendeu? Porque aí eu preciso tirar ela da glicotoxicidade, eu já estou dando insulina 24 horas por dia, deixa esse pâncreas pegar fôlego. Certo? Entendi, obrigada. Ok? Alguém tem mais mãozinha levantada aí? E aí, Eu pronto, tenho, eu levantei. Pro.
Desculpa, Pronto, pode falar, Gabi. Pedro. Não tinha visto. Não, é Quem é Gabi. Pedro e quem mais? Gabriela. Gabi. Pronto, Pedro e Gabi, vambora. Minha dúvida é o contrário, Pro. Eu queria pedir para você me lembrar qual a indicação do SGLT2. Tipo assim, em Pronto. que paciente que a gente vai passar, já que tem, enfim, esse lado ruim, né? Digamos. Pronto, mas assim, Gabi, você assistiu a aula passada? Assisti, só que eu não lembro. Pronto, só se para você fala isso. lembrar, não, é só para eu saber de quando eu ia pegar esse raciocínio. O inibidor do SGLT2, ele é maravilhoso, inclusive ele reduz mortalidade, tá? Tanto que quando a gente vai escolher a medicação, a gente viu que a gente passa por 4 passos, né? Risco cardiovascular, que se ele for alto ou muito alto risco, o SGLT2 e o análogo do GLP-1 vão ser prioridades. A pergunta 2 é se o paciente tem excesso de peso ou não. Se ele tiver excesso de peso, o análogo entra na frente do SGLT2 porque perde mais peso, né? A gente sabe. Depois disso, a gente se pergunta com relação à glicada, porque a depender daquele ponto de corte de 7,5, a gente bota uma droga ou 2 drogas. E o quarto item, que é o que a gente vai ver mais nessa aula de hoje, é se ele tem nefropatia ou não. Então, a gente vai raciocinar de que se o paciente for alto e muito alto risco, a prioridade vai ser sempre análogo ao inibidor do SGLT2. Então, ele é sempre uma droga que é fácil da gente escolher, tá? E é uma droga altamente segura, que tem benefício para insuficiência renal crônica, para insuficiência cardíaca. O que a gente está vendo aqui é uma exceção, uma situação pontual em que ele não é bom, em que ele não é legal nesse momento. Mas, na maioria das vezes, no ambulatório, né, um paciente que não está numa situação de glicotoxicidade importante, como é o caso de seu José, ele vai estar sempre num dos tops de escolha. E a gente vai voltar a falar sobre isso, porque a gente vai falar de nefropatia hoje, tá? Então, leva a ideia de que o SGLT2 é sempre uma medicação muito boa, com algumas exceções. E aí, essas exceções são o paciente muito esfoliado, muito descompensado, ou paciente que eu suspeito que ele já está há tantos anos de diabetes, que ele tenha falência de células beta total, né? E aí, se eu tenho falência total de células beta, eu tenho que ter cuidado com a cetoacidose euglicêmica, tá? São as exceções que ele não tá bom. E eu trouxe pra gente aqui hoje a exceção. Mas a maioria das vezes ele vai ser muito bem escolhido. Certo? Perfeito. Entendi. Então, só para fechar, geralmente a gente vai usar essa droga para pacientes que já estão com a diabetes mais avançada, né? Um caso que já está mais evoluído. Tipo assim, dificilmente vai usar, na minha cabeça, um inibidor de SGLT2 no paciente que está chegando agora, a primeira vez no consultório, descobrindo diabetes. Não, Gabi. Não, Gabi. Não. Peraí. Bora fazer esse raciocínio direito aqui. Peraí. Porque na minha cabeça, tipo assim, começava com a metformina e via se dá, se Não, enfim, se Gabi. compensava. Respira aí. Deixa eu lhe explicar uma coisa. A forma de raciocínio na escolha do antidiabético oral mudou. Não é mais metformina inicialmente para todo mundo. Isso é uma coisa que vem caindo por terra por conta dos benefícios dos análogos e dos inibidores do SGLT2, tá? Gente, eu vou diminuir o chat aqui só para poder mostrar isso aqui. Vamos raciocinar junto como é que a gente faz hoje. Não é dessa forma. Essa forma é uma forma antiga de se pensar. Hoje a gente pensa de outra forma. Então, presta atenção nisso aqui, ó. Pontos para a escolha da medicação. A gente vai avaliar essas 4 coisas em ordem, tá? Risco cardiovascular, peso, glicada e função renal. Bora rever de um por um. Por que eu vou avaliar risco cardiovascular? Porque hoje a gente tem drogas que reduzem mortalidade. Então, assim, análogo do GLP-1, inibidor do SGLT2, não são só drogas para baixar açúcar. São drogas que reduzem mortalidade. Então, quando o paciente é alto e muito alto, eles passam na frente da metformina. Eles entram como primeira opção, tá? E a gente vai ver daqui a pouco o guideline. Segunda coisa, peso. Por que eu vou avaliar o peso? Porque a obesidade aumenta o risco cardiovascular de um modo geral. Então, se eu parear o mesmo paciente, eu pego um paciente de 50 anos,
do mesmo sexo, com o mesmo valor pressórico, com o mesmo valor glicêmico, eles estão pareados para tudo, virtualmente. Um tem obesidade, um tem peso normal. Esse daqui, ó, ele vai morrer mais. Então, o controle da obesidade, ela é importante hoje para a redução de risco cardiovascular. Por isso que isso faz parte da minha escolha. Drogas que são as mesmas, análogo de GLP-1 e inibidor do SGLT2, que reduzem peso também. Então, essa é a segunda pergunta. Terceira é a glicada. A gente vai ver quando você visualizar o guideline, que a gente vai ver junto. 7,5 é um valor importante, porque a partir daí, normalmente, a gente entra com 2 drogas, acima de 7,5. Menor que 7,5, uma droga normalmente já é suficiente. E o quarto ponto, se ele tem nefropatia, por 2 motivos. Olha, as mesmas medicações, inibidor do SGLT2 e análogo do GLP-1, protegem rim. Então, se o paciente for nefropata, eles vão entrar na frente da metformina. Consegue entender? Então, eles passam na frente da metformina por conta desses outros benefícios. E, além disso, a depender da função renal, aqueles pacientes com clearance menor, a gente vai ter que ter cuidado para saber se eu posso ou não posso usar a medicação. Então, veja só. Se eu tenho um risco cardiovascular alto ou muito alto, acompanha aqui o ponteiro, ó. Paciente é virgem de tratamento, chegou para mim hoje, mas ele é risco cardiovascular alto e muito alto. Beleza, essa foi a primeira pergunta. Segunda pergunta, tem excesso de peso? Se ele não tiver excesso de peso, ó quem entra, o inibidor do SGLT2 entra como primeira escolha. Então, ele pode entrar desde o início. Agora, se o paciente tem sobrepeso ou obesidade, o análogo do GLP-1 passa na frente dele, porque perde muito mais peso. Certo? Agora, se o paciente é de baixo risco ou intermediário e tem uma glicada até 7,5, a metformina continua como primeira escolha. Então, eu não tenho risco alto e muito alto, então, entre aspas, eu não tenho obrigação de colocar o análogo e o inibidor do SGLT2, tá? Não tenho excesso de peso, então não preciso me preocupar com peso, metformina entra como primeira opção. Mas, se for risco alto, mas se for risco baixo intermediário com sobrepeso ou obesidade, o análogo do GLP-1, e aqui no caso o análogo duplo, a tirzepatida também entra, né? São excelentes opções. Então, veja, a gente está sempre focando em reduzir risco cardiovascular e controlar peso, além do controle da glicada, que esse raciocínio a gente já faz há muitos anos, né? E chamando a atenção que a tirzepatida, ele entra aqui e não entra aqui, porque a tirzepatida ainda não mostrou, que é o Mounjaro, né? Ainda não mostrou redução de risco cardiovascular nos pacientes de alto risco. Então, ele tem benefícios em relação a peso, mas não teve estudo de redução de risco. Por isso que ele não entra aqui. Ele só entrou aqui. Ficou claro? Perfeito, Pro. Desculpa a confusão. É Ficou? porque eu estava realmente com o protocolo anterior na cabeça. De Isso, não, metformina o para todo protocolo mundo primeiro. anterior, a gente não vai raciocinar mais sobre ele, porque já mudou tudo. Sim. Certo, É. Gabi? Então, Uhum. essa aula, ela está muito diferente da aula do semestre passado. E aí, eu até comentei com vocês, não sei se você viu, Gabi, mas eu disse, gente, quem for estudar, naquela aula inaugural, eu disse, ó, quem for estudar diabetes, cuidado com o guideline que vai olhar, cuidado que às vezes a gente pega apontamento do colega, de outro semestre, né? Tem gente que gosta de copiar, faz caderno legal, ajuda no estudo, mas não pega do semestre passado, porque já está desatualizado, tá? Alguém quer falar mais sobre isso aqui, gente? Mari? Eu Tá, tenho uma Mari? perguntinha rápida, Pro. Pode fazer. Só em relação a esse guideline, realmente eu vou estar avaliando ali se o paciente tem um risco vascular, se precisa perder peso, etc. Mas esses medicamentos, eles não são fornecidos pelo SUS, não é isso? Sim. Para um Não, paciente assim, que realmente está numa vulnerabilidade social, que não tem como conseguir esses medicamentos, eu sigo com a metformina? segue com metformina, sulfa e insulina, quando é SUS. Tá. Quando é SUS posto, e a gente vai trazer um caso desse justamente para a gente poder raciocinar e pensar dessa forma, que é muito frequente, né? Certo. Muito, muito Obrigada. frequente. Nada. Agora eu fechei o diacho do chat e eu não sei abrir de novo. Ô, meu pai, cadê? Mas, ocultar chat? Não. Só que eu joguei o chat para algum canto. Aqui, consegui. Deixa eu botar ele aqui. Peraí. Abri o chat aqui. Breno, né?
Prodapa é SUS? Então, Breno, se o paciente tiver mais do que 65 anos, ele pega direto na farmácia popular. Não precisa de nada, só da receita médica e da identidade do paciente, pelo SUS. Se ele não tiver 65 anos, a gente consegue, porém, só consegue via LME. Então, eu tenho que dar entrada no protocolo do governo para o governo liberar. E aí, para isso, eu tenho critérios que eu preciso preencher, tá? Mulheres acima de 60 anos, homens acima de 55 anos, com diabetes, isso basta. Ou para indivíduos acima de 40 anos, tanto homem quanto mulher, se for prevenção secundária, se ele tiver infarto, AVC, ou se ele tiver insuficiência cardíaca com fração de ejeção menor que 40%, a gente consegue também, tá? Mas acima de 65 é super prático, porque ele vai direto na farmácia popular, pega e facilita aí já um bocado de coisa. Pronto. Mais alguma mãozinha levantada? Leandro estava com a mão levantada. Cadê? Já foi, Léo? Tirou a dúvida? Tava sem querer, bro. Foi sem querer? Foi isso que eu ouvi, gente? Me ajuda aí. Isso, Pro. Acho que Pronto, pode então seguir. tá. Foi sem querer. Então vamos seguir. Ok, então só para a gente fechar, fechamos aqui, não foi? Fechamos essa questão. Vamos para esse outro caso. Bora lá. Tem alguém falando? Eu tô falando, Pro. Tá bem baixinho. Quem que tá falando? É Vinícius. Oi, Vini, diga, amor. Eu queria perguntar se a metformina não reduz a mortalidade ou alguma coisa do tipo assim. Então, ela é segura do ponto de vista cardiovascular. Ela até demonstrou a redução, mas assim, ela não tem o impacto que essas drogas têm. É muito mais. A gente fala da metformina muito mais como a metformina, a glitazona, muito mais como uma droga de segurança cardiovascular bem estabelecida do que redução de mortalidade própria. Ela é muito mais forte, como ela é uma droga super segura. Mas assim, usar metformina reduzir o risco além do controle glicêmico? Não. Entendeu? Como, por exemplo, quando eu falo assim, além do controle glicêmico, é se virtualmente eu parear. Então, vamos supor que eu tenha 2 pacientes em que os 2 estão bem controlados do diabetes, os 2 estão com o mesmo peso, mesmo valor pressórico, mesmo valor lipídico, esse usando o análogo do GLP-1, esse usando uma sulfa e metformina. Esse vai viver mais tempo, tá? Então, independente das demais variáveis, tem, entre aspas, alguma coisa na medicação, que a gente já sabe o que é, né? Efeito anti-inflamatório e tudo mais, que dá esses benefícios mantidos, tá? Entendi. Obrigado. Nada. Ô, Pro, Oi. a senhora pode disponibilizar esses slides da aula passada, porque eu não consegui estar presente. Então, eu não consigo disponibilizar o slide em PDF. Mas depois a gente conversa que eu posso lhe dar algumas orientações. Pode ser? Pronto, beleza. Obrigado, Pro. Beleza, beleza. Então, bora lá. Então, eu estou diante de um paciente idosinho, 85 anos, masculino, aposentado, que mora sozinho. Ok, então vamos visualizar esse paciente, tá? Ele é um super idoso, né? 85 anos. Então, ele é portador de diabetes tipo 2, hipertensão há 15 anos, além de dislipidemia e usa metformina 850 miligramas 3 vezes ao dia, é a dose máxima. Glibenclamida, que está dentro de que classe de drogas? Glibenclamida é o quê? Uma sulfanilureia. Exato. Então, ele usa uma sulfa. A gente está com 5 miligramas de manhã e 5 miligramas de noite da glibenclamida. Estou com metade da dose máxima diária. Hidroclorotiazida de 25 miligramas e simvastatina de 20. Então, hidroclorotiazida é para pressão, é um diurético, a gente vai ver semana que vem. E uma estatina aí para controle de colesterol. Vem a consulta referindo que há 15 dias apresentou um episódio de convulsão, sendo levado à emergência de um hospital, onde se averigou que a glicemia capilar estava em 35.
refere estar preocupado com a glicemia, chega a ficar ansioso quando toma as medicações e, às vezes, deixa de tomar todas as medicações prescritas. Nega outras queixas. Ao exame físico, um IMC de 30, uma pressão arterial deitado, 144/96, após 3 minutos em ortostase, 100/60, então a gente bate o olho no superidoso, a gente já vê que ele tem uma desautonomia, né? Ok. Tem perda da sensibilidade ao monofilamento em 3 pontos de cada pé, então ele tem um pé de risco. Restante do exame normal, né? E aí traz essas glicemias capilares. Deixa eu jogar o chat aqui para cima, para a gente poder ver essas glicemias capilares. Vou diminuir aqui. Tá, então, em jejum, né, antes do café, ele trouxe valores que variaram de 163, 62, 54, 2 horas pós-café, 86, 95, 176. Antes do almoço, 49, 107, 39. Pós-almoço, 87, 71. Antes do jantar, 44, 79. Pós-jantar, ele traz uma medida, 153. E antes de dormir, ele trouxe uma medida de 112. Mas não está bem preenchido. Essa é a vida. É assim que aparece para a gente. Né? O paciente traz valores aleatórios. Ok, a gente vai raciocinar em cima disso que a gente tem. Tá? Então, chama atenção aqui que essa variabilidade glicêmica provavelmente se deve a esse uso irregular, né? Então, tem dias que ele usa a glibenclamida e a metformina, aí provavelmente ele faz hipoglicemia no dia que usa, provavelmente ele não usou na véspera aqui desse 163, e aí ele amanheceu em 163, então tá uma bagunça isso aqui, tá? Uma bagunça. Bora em frente. Aí ele traz exames do mês passado, fundoscopia com lesões algodonosas em ambos os olhos, relação da albuminúria creatinúria de 216, então ele tem uma perda de proteína urinária, e aí traz uma glicemia de jejum de 60, com uma glicada de 8,5, colesterol total de 164, um LDL de 90, um HDL de 41, triglicerídeos de 107, uma uma hemoglobina de 10, com um hematócrito de 30, então, paciente que tem anemia, ureia de 48, creatinina 1,9, então ele também tem disfunção renal. Olha aqui a taxa de filtração pelo MDRD, 46, sódio 141, potássio 4,7. Então, já chama atenção uma glicada de 8,5 com um perfil glicêmico desse aqui, ó. Uma glicada de 8,5 não é compatível com o perfil glicêmico que esse paciente traz aqui para a gente. Professora, será que ele está mentindo? Será que o controle glicêmico está alto e esses valores são inventados? Isso acontece, viu, gente? Isso acontece, de paciente trazer folha de glicemia com valores que ele mente, acontece, infelizmente não é tão raro quanto a gente gostaria, mas esse paciente, provavelmente, ele não está mentindo, porque ele teve uma convulsão, ele teve uma glicemia capilar de 35, né? Então, provavelmente é verdade isso aqui. Mas a glicada está alta. E aí eu preciso ter a visão crítica de que toda vez que eu olho para uma glicada, eu só vou interpretar essa glicada olhando para isso aqui, ó, hemoglobina. Então, as anemias, elas têm influência sobre a hemoglobina glicada, que a gente chama de falsa elevação de glicada, a depender da anemia, ou falsa redução de glicada. Então, toda vez que eu olho para a glicada, tá? Se habituem. Olhei a glicada do paciente, eu vou olhar o hemograma do paciente, para ver se essa glicada, ela é real. Então, se eu tenho uma anemia, e essa anemia é uma anemia por deficiência, por exemplo, deficiência de ferro, de B12, de ácido fólico, ou anemia de doença crônica, né? Da insuficiência renal crônica, ou de doenças crônicas de um modo geral, todas essas anemias podem aumentar a glicada falsamente. Então, qual é a fisiopatologia da anemia de doença crônica? Por que o paciente com doença crônica tem anemia? Tem vários mecanismos, né? Mas, assim, quais são os principais? A inflamação crônica pode influenciar, né? A inflamação crônica, importantíssimo isso. Então,
No caso da inflamação crônica, essas citocinas inflamatórias, elas causam uma resistência à ação da eritropoetina. Então, no caso da insuficiência renal crônica, especificadamente falando, né, a causa da anemia é a diminuição da produção de eritropoetina. Ok, mas no caso de doenças crônicas, é a resistência da ação da eritropoetina. Tem outras coisas, né? Tem a inapetência com a caquexia do câncer, tem perdas do trato gastrointestinal, com a neoplasia gástrica, né, intestinal, tem outras causas, mas quando a gente fala, né, dessa questão de doença, anemia da doença crônica, a gente precisa lembrar do processo inflamatório que isso causa, né, da resistência à eritropoetina. Então vamos raciocinar junto aqui, vamos voltar um pouquinho. Então, imagine, deficiência de ferro, B12, ácido fólico, deficiência da eritropoetina, no caso do renal, ou resistência à ação da eritropoetina. Tudo isso gera uma dificuldade de produção de hemácias novas. Se isso gera uma dificuldade de produção de hemácias novas, o que é que o corpo faz? Ele faz vista grossa para a hemácia velha. Então, a hemácia velha passa pelo baço e ele deixa passar. Por quê? Porque eu não sei quando é que eu vou conseguir produzir hemácia suficiente. Então, as hemácias, elas ficam com uma meia-vida maior do que o normal. Então, a hemácia dura normalmente 3 meses. E a hemoglobina glicada reflete a glicemia dos últimos 3 meses por conta disso. Mas nessas situações, a hemácia ela pode durar 100 dias, 110, 120. Então, ela continua sofrendo glicação. Então, eu posso ter uma hemoglobina glicada que está mais alta, porque essa hemácia está mais velha do que a média, né? Quando a gente fala, uma glicada normal é até 7, é um indivíduo que tem uma hemoglobina normal, em que a hemácia dele vive 3 meses, como a maioria das pessoas. Se o indivíduo é uma exceção a essa regra, eu preciso olhar para essa glicada com cuidado. Então, as anemias por deficiência, né, e a anemia por doença renal crônica e anemias de doença crônica, podem aumentar a meia-vida da glicada, e isso faz com que a meia-vida da hemácia, isso faz com que a meia-vida da glicada possa ser maior. Por outro lado, se eu tiver uma anemia hemolítica, então imagine que eu tenho uma paciente com lúpus em atividade, e a paciente está com hemólise, a glicada vai estar falsamente baixa. Por quê? Porque essa glicada vai estar, ó, o tempo todo sendo lisada, então não tem nem tempo para sofrer glicação, para subir, tá? Então, isso eu queria chamar a atenção logo, não é farmaco isso aqui, mas isso aqui é clínica médica, isso aqui é importante para eu pensar do ponto de vista farmacológico, porque a gente viu que a gente tem meta de glicada, a gente tem raciocínio do quão essa glicada está longe ou não está, então, visão crítica. Olhei para a glicada, olhei para o hemograma. Ó, estão os 2 exames aqui na minha frente. Posso acreditar nessa glicada? Posso. Então, beleza, tá ruim mesmo, 8,5. Não posso acreditar nessa glicada, então vou me basear no que o pacientinho trouxe para mim, que é isso aqui, ó, ponta de dedo. Certo? Alguma dúvida em relação a isso para a gente seguir no raciocínio? Não, Pro, tranquilo. Fala, só fala um pouquinho mais alto, que eu estou ouvindo baixinho. Tranquilo, Pro. Pronto. Tá, Gabi? Quer perguntar? Eu ouvi errado, não foi? Eu ouvi você falar que tinha dúvida. Então, não é. Beleza. Então, vamos seguir aqui. Letra A. É mandatório suspender a glibenclamida. E aí? Verdadeiro ou falso? Eu acho que não, porque ele poderia seguir aquela mesma lógica que você falou da insulina com usar glibenclamida nos períodos que não são da alimentação. Peraí, Lu, repita aí que eu não entendi como é que você raciocinou. Me fala aí. É porque eu não sei se trata do mesmo caso, mas naquele outro caso que a gente fez anteriormente, você falou de fazer a sulfa em períodos, por exemplo, que ele não tivesse se alimentando para fazer o estímulo pancreático. Então, eu acho que não é mandatório suspender. Lu, eu não entendi muito bem o que você falou, tá?
Eu não sei se você tá com dúvida com relação ao uso da insulina e da sulfa. Foi isso? Não, Pro, é respondendo a pergunta mesmo, da letra A, que eu acho que não é mandatório suspender. Tá. Então, segure aí. Segure você e Joana aí, que eu quero as duas para me responder isso aqui. O que é que está causando a hipoglicemia desse paciente? Sulfa, metformina, hidroclorotiazida ou simvastatina? Provavelmente a sulfa, né, Pro? Porque a metformina, ela não age diretamente no aumento de produção de insulina. Quais são? Isso. A hidrocloro também não, Tem nem nada tá a ver, relacionada, né? ela é diurético, e simvastatina também não tem, realmente. Então, se ele está tendo hipoglicemia aqui, é por conta da sulfa, meninas. Não tem conversa. A metformina sozinha não causa. Claro que se ele está com a glibenclamida e com a metformina, sinergismo de ação. Mas ela sozinha não está causando. O que está causando é o excesso de sulfa. Ele está com dose excessiva de sulfa. E aí a gente entra em dois motivos para suspender a glibenclamida. Primeiro, porque o pobre do vovô só não morreu ainda porque Deus botou a mão, né? Porque assim, ele está sozinho em casa, tem 85 anos, tá tomando glibenclamida, teve uma convulsão, já foi levado para o hospital, a glicemia estava 35, então, para ele morrer e hipoglicemia, não custa. Então, essa glibenclamida tem que dançar, tem que, corta da lista, tá? Por dois motivos. Primeiro, porque é a sulfa que está causando a hipoglicemia. Segundo, porque é a glibenclamida. E a gente falou, aula passada, sobre a diferença da glibenclamida e da gliclazida. E a gente vai recapitular, porque essa foi uma pergunta de uma aluna, que eu não me lembro se foi da segunda ou se foi da quarta. Então, ela me perguntou o seguinte, Pro, tem no SUS glibenclamida e gliclazida, tá? Qual é a diferença? Eu vou escolher glibenclamida ou vou escolher gliclazida? Breno, segure sua pergunta aí, que eu não entendi o que você quis dizer. Segure ela aí, rapidinho, que a gente chega lá. Então, agora eu quero todo mundo olhando para cá, não copia, tá? Olha para cá para a gente raciocinar junto. Esqueça a glibenclamida, esqueça a gliclazida. Vamos imaginar um paciente coronariopata. Beleza. Então, o paciente tem doença arterial coronariana, ele tem placa, e quando o paciente tem DAC, né, doença arterial coronariana, um mecanismo de defesa é abrir os colaterais. Então, todos nós temos vasos colaterais que nascem coladinhos e fechados. Se eu precisar ao longo da minha vida, eu vou abrir esses vasos colaterais. O que a gente imagina que eu tenha que fazer com a concentração de cálcio desse vaso? Para ele abrir, eu tenho que diminuir a concentração de cálcio ou tenho que aumentar a concentração de cálcio? O que vocês acham? Diminuir. Diminuir, né? O cálcio faz vasoconstricção. Então, eu tenho que diminuir a quantidade de cálcio. Beleza, então vamos voltar ao raciocínio. A criatura está lá com o DAC, ele tem os colaterais, então ele está indo lá nos colaterais e dizendo, ó, meu filho, diminua a quantidade de cálcio aqui, que eu quero abrir esse vaso para vascularizar meu coração. Por quê? Porque eu tenho placa em tudo quanto é canto. Massa. Pronto. Fecha essa aba e aí a gente vai raciocinar agora o que isso tem a ver com glibenclamida e gliclazida. As sulfanilureias, quando elas atuam no canal do potássio, né? Ela fecha canal de potássio, despolariza a membrana. O que é que acontece com o cálcio? Ele entra. Entra. Então, eu aumento o cálcio. Ah, mas isso não tem nada a ver. É na célula beta, para fazer promoção de insulina. Isso é verdade para a gliclazida. A gliclazida atua na célula beta. Mas a glibenclamida não é tão específica. Então, a glibenclamida atua na célula beta, mas atua também fechando o colateral. Então, a criatura está querendo reduzir a quantidade de cálcio, a glibenclamida vai lá e aumenta a quantidade de cálcio. Então, a glibenclamida diminui a abertura de colaterais. Então, isso faz com que aumente o que a gente chama de o que a gente chama de pré-condicionamento isquêmico. Então, com a glibenclamida, esse paciente virtualmente
teria uma área de infarto maior se ele tiver uma oclusão, porque ele vai ter menos colaterais abertos. Então, paciente diabético, idoso, a gente hoje tem quase não, na verdade, eu nunca uso glibenclamida, tá? A não ser que você esteja em um lugar que é a única sulfa disponível, que não é a realidade da gente, porque tem no posto tanto glibenclamida quanto gliclazida. Então, ninguém vai escolher glibenclamida por conta disso, tá? Além disso, a glibenclamida dá mais hipoglicemia porque ela faz mais pico. Então, essa glibenclamida, ela tem que dançar por 2 motivos, tá? Primeiro, por conta da hipoglicemia, que é ela que está causando. Segundo, porque é a glibenclamida e não é a gliclazida. A gente tem receptores, Gui, que está perguntando aqui, tem receptores no coração, no pâncreas, no cérebro, né? O ideal que quando a gente usa uma sulfa é que atue no pâncreas. A gliclazida é mais específica para isso, a glibenclamida é menos específica, então atua em outros receptores, inclusive esses do coração. Mari está perguntando, por que não tira a glibenclamida do mercado? E aí eu faço a mesma pergunta, né? Na verdade, hoje não faz sentido mais prescrever glibenclamida. Concordo, Mari. E eu acho que a ideia dela vai ser essa mesmo, né? E aí a gente precisa se educar e ter conhecimento para quando eu chegar na hora da caneta da prescrição, eu saber que são drogas diferentes, que não são iguais. São sulfas, estão ali no mesmo bolo de serem sulfas, mas cada uma com sua particularidade, tá? Então, quando a gente... Sim, cadê a pergunta de Breno, que falou da hipertensão? Me diga aí, o que você quis falar com isso, que eu não entendi. Fala aí, meu amor. Bom Foi dia. Breno, foi? Foi. Isso. Assim, eu tinha pensado que a hipertensão, ela contraindicaria a glibenclamida, mas é por conta do risco cardiovascular. Mas a senhora falou de doença arterial coronariana mesmo, né? Queria saber se a hipertensão, só o fato de ter hipertensão, poderia contraindicar alguma coisa assim, ou não? Não. Só o fato de hipertensão não contraindica. Mas, assim, eu preciso ter bem documentado que ele tem DAC. Por uma questão econômica no Brasil, a gente não consegue isso, né? Eu vou conseguir estratificar todos os meus pacientes do postinho para saber se tem DAC, se não tem, como é isso? A gente não tem como. Então, o que acontece? A gente sabe que a principal causa de morte no diabético é doença cardiovascular. E especialmente se esse paciente for idoso, né? Então, a gente já nem usa. Teve fator de risco, não usa. Tá bom? Certo, entendi. Tá? Amanda perguntou, a glibenclamida relaxa o vaso? Então, não, lembra que é exatamente o contrário. A glibenclamida, ela está atuando, aumentando a concentração de cálcio nos colaterais. Então, ela faz constricção do vaso. A abertura de colaterais depende do relaxamento. E a glibenclamida vai de encontro a isso. Então, é o contrário, entendeu, Amanda? Conseguiu entender? Amanda tá aí? Pronto, aí ela perguntou, diminuir colaterais afeta o que exatamente? Só para fechar o raciocínio. Então, a abertura de colaterais é um mecanismo de defesa do paciente coronariopata. Então, são vasos que vão começar a nutrir aquela região que está tendo diminuição da nutrição pelas placas. Então, quando eu tenho a abertura de colaterais, eu consigo suprir de sangue áreas em que os meus vasos principais não conseguem mais. Por quê? Porque estão com placa de aterosclerose, estão com diminuição de lúmen. Então, abrir esses colaterais diminui a área isquêmica, né? Tanto que as pessoas costumam falar, infarto em jovem é mais fatal. Será que é porque não teve tempo de abrir colaterais e quando o paciente é idoso, ele já teve mais anos de doença coronariana, então ele já abriu colaterais e que por isso ele morre menos? Interrogação. É um dos questionamentos que a gente faz, tá? Aí Cíntia perguntou aqui, uma dúvida aleatória. Se a gente, quando fala sulfa, não dá BO, dá BO, sim. Se dá confusão, sulfonamida, dá confusão. Por isso que a gente tem que conversar
né? Dizer assim, em que contexto? Eu estou falando da sulfa no controle glicêmico, né? Sulfa, antibiótico terapia, então pode mesmo. Pode ser que eu tenha esse vício de linguagem também, porque por conta da especialidade, né? Então, na minha especialidade, quando a gente fala sulfa, fenilureia. Mas, claro, a gente tem que ter muito cuidado com essas abreviações. Exato. Bora lá. Então, todo mundo tirou a glibenclamida do vovô, ok? Corta a glibenclamida. Então, uma vez ele sem glibenclamida, todo mundo já tirou, porque senão ele vai morrer em hipoglicemia uma hora dessas. Aí a gente vem para a letra B. Caso ele utilize o inibidor de DPP-4, provavelmente ele não terá hipoglicemia. Vamos voltar aqui para a gente lembrar do caso do vovô. O que é que vocês acham? Então, ele não está usando mais glibenclamida, ele está com metformina, hidroclorotiazida, Sinva, e eu estou dizendo que se eu botar um inibidor de DPP-4, ele não vai ter hipoglicemia. V ou F? É mais provável. Talvez não diminua tanto, porque é dependente de glicose. Então, assim, virtualmente, o que eu quero perguntar aqui é se inibidor de DPP-4 dá hipoglicemia. Dá? Não. Então, é verdade. Se eu juntar inibidores de DPP-4 com metformina num paciente, provavelmente ele não vai ter hipoglicemia. Só tem cuidado no raciocínio aí, porque eu estou diante de um paciente em que eu já tirei a sulfa, tá bom? Então, ó, sulfa já foi-se embora. Então, eu tirei a glibenclamida, estou com a metformina e estou lhe dizendo o seguinte, ok, se eu associar a metformina com inibidor de DPP-4, tem hipoglicemia? O treino já colocou aqui, né? O inibidor de DPP-4 tem ação dependente de glicose, então não vai ter hipoglicemia. Então, a letra B é verdadeira, tá? Alguém ficou na dúvida na letra B? Eu não entendi ela muito bem, não. Eu entendi que ela é dependente de glicose, beleza, só que o raciocínio me atrapalhou um pouco. Pronto, o que eu estou lhe perguntando aqui é o seguinte. Ó, o senhorzinho está tendo hipoglicemia por conta da glibenclamida. Tirei a glibenclamida. Então, ele vai ficar usando metformina, hidroclorotiazida, simvastatina. Para o açúcar, metformina. Aí eu lhe faço a seguinte pergunta. Se eu pegar essa metformina e associar a um inibidor de DPP-4, tá? Ele vai ter hipoglicemia? Isa está perguntando aqui, o que o inibidor da DPP-4 faz? Então, vamos embora lembrar do mecanismo de ação do inibidor de DPP-4. Aqui, bora lá. Então, toda vez que eu como, né, comi aqui um sanduíche. Comi um sanduíche, né, o sanduíche caiu no estômago, modificou o pH, o intestino já está de lá sabendo, chegou comida. Então, ele produz as incretinas, que são o GIP e o GLP-1. O GIP e o GLP-1, eles têm vários efeitos, mas a gente vai chamar a atenção a principalmente 3, né? Primeiro, ele vai lá no meu pâncreas e diz assim, ó, mina comeu, pode secretar insulina. No meu pâncreas, ele faz bloqueio de secreção de glucagônio, porque é o mesmo raciocínio, ó, mina comeu, então não precisa de glucagônio, porque glucagônio sobe açúcar, então pode baixar o glucagônio. Vai no meu cérebro e diz, olha, mina comeu, não precisa mais comer, induz saciedade. E a DPP-4 é a enzima que quebra o GIP e o GLP-1. Então, quando eu uso o inibidor de DPP-4, eu consigo fazer com que o meu GIP e o meu GLP-1 atuem por mais tempo. Então, ele consegue chegar no pâncreas, otimizar a secreção de insulina, ele consegue chegar no pâncreas, fazer bloqueio de glucagônio. Ele só não tem poder de chegar no cérebro para fazer redução de saciedade. Por quê? Porque o nível do GLP-1 ele não consegue aumentar tanto. Então, os inibidores de DPP-4, eles são drogas que não causam hipoglicemia, porque eles têm efeito dependente de glicose. A diferença, né, do inibidor de DPP-4 para o análogo do GLP-1, que já é o próprio GLP-1, é porque quando eu uso o análogo, eu atinjo níveis séricos de GLP-1 muito altos. Então, eu tenho um controle glicêmico maior, porque é mais potente,
ele faz a mesma coisa no pâncreas, estimula a secreção de insulina, bloqueia a secreção de glucagon, mas aí quando eu uso o análogo, eu consigo ter nível sérico para chegar lá em cima, no cérebro, e me dizer, olha, não coma mais. É um hormônio anorexígeno, tá? Então, só para recapitular aqui, a gente lembra que dessas medicações todas, tá? O que causa hipoglicemia é isso aqui. São os secretagogos. Lembrando, secretagogo é que estimula a secreção de insulina, né? Então, secretagogo, o nome é bem sugestivo. Mas dentro dos secretagogos, tem aqueles que atuam de forma independente de glicose e dependente de glicose. Então, quando eu uso uma sulfanilureia e uma glimida, eles vão estar agindo independente do paciente comer ou não comer. Então, o paciente corre risco de hipoglicemia com isso aqui. Porém, aqueles que atuam de forma dependente de glicose, eles não têm hipoglicemia. Então, DPP-4, análogo do GLP-1, não fazem hipoglicemia, tá? Aqui a gente tem, vamos passar aqui só para recapitular, os sensibilizadores de insulina, tá? Que são as biguanidas e as glitazonas, são as que atuam na resistência insulínica, a metformina mais a nível de fígado, a glitazona mais a nível de músculo e tecido adiposo, e os inibidores de SGLT2 que conseguem fazer, né, uma diminuição da reabsorção de glicose desse paciente. Então, dessas drogas todas, quem faz hipoglicemia? Sulfaglinida. Tá? Claro que se eu estou usando insulina associada com outras, eu posso ter hipoglicemia por conta da insulina, né? E aí eu estava com insulina, eu aumentei a dose da metformina, eu fiz hipoglicemia. Por causa da metformina, não. Porque a metformina otimizou a insulina, tenho que agir na insulina, tá? Então, Isa botou aqui. Então, GIP e GLP-1 estimulam a insulina, DPP-4 inibe GIP e GLP-1, inibidores de DPP-4 estimulam a insulina. Vamos só melhorar essa forma de escrever. GIP e GLP-1 estimulam a secreção de insulina e diminuem a produção do glucagon. O resto está tudo certinho aí, ó. DPP-4 inibe GIP e GLP-1. Então, se eu inibo a DPP-4, eu aumento a meia-vida do GIP e do GLP-1 e deixo eles agirem por mais tempo. Certo, Isa? Fechou? Pro, Oi. eu tenho uma dúvida. Em paciente que tem DM2 há muito tempo, por exemplo, esse caso aí que ele tem há 15 anos, ele tem uma diminuição praticamente total até dos resquícios de produção de insulina dele. Então, os secretagogos, tipo, o que eu pensei, né? Os secretagogos seriam ainda menos indicados por conta disso, porque não teria os resquícios para liberação de insulina pelas células beta. Então, você preferiria usar insulina ou outro tipo de antiperglicemia anti-oral. Tá certo essa assim? Então, veja só. Quanto mais tempo de diabetes, a gente pensa mais nessa questão de eu não tenho reserva. Porém, veja que esse paciente, ele estava tendo hipoglicemia com poucas medicações. Só com metformina e com sulfa ele está tendo hipoglicemia. Isso significa que ele tem reserva. Esse pâncreas funciona. É diferente se ele tivesse altamente descompensado, né, hiperglicêmico, usando essas medicações. Aí eu penso, poxa, tá usando sulfa, tá usando metformina, tá usando uma terceira droga. Não tá compensado, tem 15, 20, 25 anos de diabetes. Provavelmente ele não tem reserva. Mas nesse caso, Pedro, apesar dele ter há 15 anos, ele tem reserva porque tá me mostrando aí, o controle glicêmico tá até excessivo com dose pequena, entendeu? Lembra que quando a gente viu aquela linha que ia caindo, né, no gráfico, aquela linha caindo da função das células beta, isso varia muito, né? Que velocidade de perda, tá? Então, assim, tem pacientes que perdem mais células beta ao longo dos anos e que entram nessa necessidade de insulina mais precoce, aqueles muito descompensados, né? Fator genético influencia, aqueles muito obesos, porque a resistência insulínica continua comendo no centro, tá? Então, no caso dele especificamente, apesar dos 15 anos, eu posso lhe dizer que ele tem reserva de células beta porque ele está fazendo hipoglicemia com sulfanilureia. Entendeu? Perfeito, perfeito. Entendi. Obrigado, Pro. Nada. Mais alguém? Tá me ouvindo? Tô. Tudo bem com a senhora?
Deixa eu Tudo falar, bem, eu meu perdi amor, o, eu, diga. eu perdi o time da pergunta, porque eu ia perguntar junto com o Gabi, aí acabou que eu esqueci, e aí, tipo, eu Tá, esperei passar a questão para não confundir os raciocínios. A senhora falou que a gente poderia usar a insulina com metformina, fazer associações, né? E disse também que a glicotoxicidade é um critério de insulinização, né? No caso de um sim. paciente que tem glicotoxicidade, a gente só insuliniza ou a gente pode já fazer uma associação dessas? Pode associar, sem dúvida. Então, lembra do seguinte: se ele tem obesidade, a resistência insulínica sempre vai ser bom. Insulina e metformina têm efeito sinérgico de ação, tá? É uma associação muito bacana, porque a gente reduz necessidade diária de insulina. A gente tem associações mais novas que são maravilhosas, que é a insulina com análogo do GLP-1. É uma associação super top, que faz um sinergismo de ação massa, a gente consegue controlar com dose menor de insulina. Posso associar a insulina com inibidor de DPP-4, posso associar a insulina com inibidor do SGLT2 se ele não tiver em glicotoxicidade, né, que a gente viu. Então, a gente pode associar a insulina com praticamente tudo. O que a gente tem que ter cuidado aí, a gente raciocina de acordo com o mecanismo de ação da droga, é que eu não uso a insulina regular com glimida, que é quem sonha em ser uma insulina regular, e eu não faço insulinização basal nas 24 horas com sulfa. Por quê? Porque a sulfa tenta fazer a insulinização de 24 horas. Se eu já estou dando a insulina, recua na sulfa, descansa pâncreas. Entendeu? Entendi, pronto. Agora sim, na glicotoxicidade, o paciente glicotóxico, no caso, vai ser insulina pura, né? Só insulina. Insulina, eu posso botar metformina também de boa. De Tá, boa. beleza. Posso botar inibidor de DPP-4 também de boa, que me ajuda nos picos prandiais. A Entendi. Muito Amanda obrigado, perguntou, a doutor. pioglitazona suspende na insulinoterapia? Não, eu posso deixar a glitazona também, eu esqueci da bichinha, mas pode, ela fica também. Tem problema não, viu? Fechou, gente? Mais alguma dúvida em relação a isso? Para a gente seguir? Bora lá. Esse paciente tem benefícios com o uso do inibidor do SGLT2. VOF, Verdadeiro, pô. verdadeiro. Por que que ele tem isso? Breno já respondeu. Pelo rim. Então, se a gente for estratificar ele com relação a risco, ele vai ser risco, vai estar dentro daquele alto e muito alto, ok? Mas, independente disso, olha a proteinúria, olha a taxa de filtração glomerular. Então, esse paciente é um paciente nefropata. Pacientes nefropatas se beneficiam de inibidor do SGLT2. Então, vamos falar sobre isso aqui agora. Então, a gente tem benefícios renais comprovados. E é interessantíssima essa história do inibidor do SGLT2 Só um instantinho, gente. É interessantíssima essa história do inibidor do SGLT2 na doença renal crônica, porque, assim, quando essas medicações foram lançadas, a gente partia do pressuposto seguinte: olha, para que a medicação consiga atuar, eu preciso de um rim funcionante. A taxa de filtração permissiva era 60. A gente só podia usar para taxa de filtração acima de 60. Isso caiu por terra. Os estudos foram rolando e aí foi visto que pacientes com menores taxas de filtração tinham benefícios. Aí caiu para 45, caiu para 30, caiu para 25 e agora 20. Então, assim, se o paciente tem uma taxa de filtração acima de 20, ele deve usar um inibidor do SGLT2. Ah, professor, e menor que 20 vai acontecer o quê? Menor que 20 ainda não teve benefício. Ele não vai ter nenhuma nefrotoxicidade, não vai acontecer nada grave se a gente perder esse paciente de segmento, ele for para algum canto lá que a gente não saiba e ele continuar usando. Ele não vai se prejudicar, mas a gente não teve benefício comprovado, por isso a gente usa esse ponto de corte de 20, tá? Então, veja só, de que forma eu tenho esses benefícios renais? Então, aí também eu vou pedir para parar de copiar e olhar para cá para a gente raciocinar. Então, vamos lembrar. O SGLT2 é um simporte sódio-glicose. Se ele é um simporte sódio-glicose, tá? Na hora em que eu tenho esse bloqueio, o que que acontece?
eu tenho perda de sódio e perda de glicose pela urina. Se eu tenho perda de sódio e perda de glicose, eu vou aumentar a minha concentração de sódio urinário. Na hora que chega mais sódio ali na mácula densa, eu desligo o sistema renina-angiotensina-aldosterona. Então, isso faz com que o meu sistema renina-angiotensina-aldosterona esteja desligado. A gente vai ver como isso é bacana na aula da semana que vem. Melhora a pressão. Além disso, na hora em que eu tenho mais sódio aqui, tá? O que que acontece? Eu faço uma constricção da aferente. Aferente é quem chega ou quem sai do glomérulo? Quem chega? Quem chega. Na hora que eu fecho a aferente, o que é que acontece com a pressão intraglomerular? Diminui. Diminui. E na hora que diminui a pressão intraglomerular, eu diminuo a albuminúria, porque a albuminúria é por pressão. A gente vai ver bem isso na aula da semana que vem, que a gente vai falar de IECA, que faz algo que não é exatamente isso, mas diminui pressão intraglomerular. Então, essa diminuição da pressão intraglomerular, ela é legal, tá? Porque diminui a albuminúria. E a albuminúria, ela leva à perpetuação da lesão renal. Então, o que que acontece? Quando eu tenho albuminúria, eu tenho, por exemplo, eu tenho um paciente lá que está fazendo perda de albumina urinária porque ele é renal. Então, eu tenho albuminúria como consequência da doença renal. Porém, a perpetuação dela, né, leva à perpetuação e piora de doença renal. Tanto que é um dos alvos a gente tentar reduzir microalbuminúria, tá? Então, esse é um outro mecanismo. Além disso, os inibidores de SGLT2 têm efeito chamado anti-inflamatório e antifibrótico. Então, diminui marcadores inflamatórios, né? E isso leva à diminuição da fibrose renal. Então, temos vários mecanismos do inibidor de SGLT2 sendo bom na insuficiência renal crônica e tem tomado força, inclusive, na insuficiência renal crônica não diabética, tá? Pro, você pode repetir o primeiro mecanismo? Posso. Então, redução da progressão. Bora ler junto o primeiro mecanismo para saber o que é que você quer, qual é a dúvida. Redução da progressão da doença renal, diminuição da pressão intraglomerular, diminuição da albuminúria por pressão e por diminuição da permeabilidade vascular. Então, veja só. Na hora em que eu uso o inibidor do SGLT2, eu tenho o SGLT2, ele é um SYMPORT, sódio-glicose. Então, na hora em que eu bloqueio, eu perco glicose urinária e eu perco sódio urinário. Então, eu aumento a concentração de sódio no filtrado. Esse aumento da concentração de sódio, na hora que chega lá na mácula densa, muito sódio, né? Essa presença de muito sódio faz constricção da aferente. Na hora que faz que chega, a pressão intraglomerular cai. E aí, na hora que a pressão intraglomerular cai, eu tenho uma diminuição da proteinúria. E quando eu diminuo a proteinúria, eu protejo o rim, tá? Então, essa é a cascata de benefícios. Fechou, Leti? Conseguiu entender? Não é que fecha, não fecha não, pelo amor de Deus. Aumenta a constricção da arteriola aferente. Tá? Entendeu, Amanda? Joia. Aí, José está perguntando, essa perda de sódio na urina não pode aumentar o risco de hiponatremia em pacientes idosos? Então, assim, lembre que eu estou perdendo sódio, eu estou perdendo água também, né? Porque o sódio carrega água. Então, assim, tem o risco de desidratação, é muito maior, é muito menor do que a nossa preocupação quando a medicação surgiu. A gente ficava muito preocupado, será que os idosos vão desidratar? A gente vê que na prática isso não acontece, a não ser que o idoso esteja muito esfoliado, né? Ou seja, um idoso de maior fragilidade, não tem acesso à água fácil, né? Dependa de terceiros, aí a gente tem esse receio.
E hiponatremia também, menos ainda, mas pode acontecer. E especialmente se a gente associar com os diuréticos de alça, que fazem uma natriurese ainda maior. Então, assim, poder pode, tá, José? Mas na prática, esse risco a gente percebe que não é tão alto, a não ser que o idoso tenha alguma outra característica que deixa a gente preocupada. Tá? Entendi, Pro. Mas então, se tipo um idoso ele usar hidroclorotiazida, é contraindicado a prescrição Não. Nem se ele usar de alça, não é contraindicado. Paciente com insuficiência cardíaca, que a gente vai ver, eles usam diurético de alça por conta do edema e inibidor do SGLT2 por conta da proteção cardiovascular. Não é contraindicado, é só um cuidado maior que a gente vai ter que ter com esse paciente, com relação à orientação, com relação a acompanhamento, mas não é contraindicado. Entendi. Tá? Jô, você levantou a mão aí, desistiu? É porque eu ia perguntar tipo, em paciente que tem doença renal crônica, se era contraindicado da hidroclorotiazida. Só que é meio que assunto da próxima semana, né? Vai depender da taxa de filtração. Semana que vem a gente vê isso com detalhe. Tá? Tá bom. Tá, obrigada. Nada. Vamos seguir aqui. E aqui, os benefícios dos inibidores da SGLT2 na insuficiência cardíaca. Então, a gente tem benefício renal, a gente tem benefício na IC, né? E aí, na IC, a gente já viu algumas coisas que são muito parecidas com lá no renal, né? Então, desliga o sistema renina-angiotensina-aldosterona. Na aula de hipertensão, a gente vai ver que é bem legal isso, tá? Reduz pré e pós-carga, isso é legal por conta, né? Por quê, gente? Por conta da natriurese, tá? Que faz esse desligue. Também tem um efeito anti-inflamatório importante. Então, esse efeito anti-inflamatório importante, né? Reduz remodelamento cardíaco. A gente vai ver isso também com mais detalhes na aula de IC, mas a gente já vai falar um pouquinho para vocês já irem, né, sabendo que isso acontece. A gente tem melhora da função do endotélio, existe um relato, né, da literatura de aumento da eritropoetina associado ao uso dos inibidores do SGLT2, e esse aumento da eritropoetina melhoraria a oxigenação, além da produção dos corpos cetônicos que a gente viu, né, desde a aula passada, que é um dos mecanismos que a gente tem, em que eu tenho um aumento da produção de corpos cetônicos, e os corpos cetônicos são um substrato energético melhor para o miocárdio do que a glicose. Então, na hora em que eu produzo esses corpos cetônicos, o meu miocárdio, o meu miocárdio eu tenho uma melhora na performance cardíaca, tá? A gente só não pode ter uma insulinopenia para não ter cetoacidose euglicêmica. Alguém de mão levantada aí, quem foi? Cadê meu pai? Deixa eu jogar isso para cá. Eu não consigo ver vocês todos por aqui, né? Eu vejo 5 carinhas aqui, então alguém levantou a mão, já não sei mais quem foi. Então, vou seguir, acho que desistiu. Respira aí. Oxigênio no cérebro. Bora. Então, vimos, ó, aqui a gente consegue visualizar a arteríola aferente, capilares glomerulares, arteríola eferente. O que é que o inibidor do SGLT2 faz? Fecha mais, não fecha, né? Mas diminui o lumen da arteríola aferente. Então, chega menos, o sangue chega com a menor pressão aqui, diminui essa pressão intraglomerular, diminui proteinúria. Ok, essa é a parte que a gente viu que é legal. Mas tem o outro lado da moeda. Então, qual é o outro lado da moeda? Na hora em que eu pego, e aí eu vou pedir, por favor, para de copiar, olha para cá, para a gente poder entender isso que eu vou falar. Pro, Na hora em que eu tenho... Oi, antes da senhora entrar no segundo mecanismo, você consegue repetir o primeiro aí, que deu uma travada aqui no meu computador? Isso que a senhora como mostrou é? agora, que era a parte. Você falou Agora, que era arteriolar uma parte aferente. legal tal. Eu não vi, não, que você falou que era uma parte legal. Tá. Então,
Bora lá. Arteríola aferente, capilares glomerulares, arteríola eferente. Pronto. O que é que o inibidor do SGLT2 faz? Diminui o lúmen aqui. Então, ó, fecha um pouco. Então, a pressão aqui dentro aumenta ou diminui? Diminui. Tá chegando menos sangue, então diminui. A pressão aqui vai estar menor. Na hora em que a pressão tá menor aqui, eu tenho menor taxa de proteinúria. E como eu tenho menor taxa de proteinúria, eu tenho uma proteção desse rim. Massa, essa é a parte boa, joia. Pronto. Bora ver o outro lado da moeda. Esqueça a inibidor da SGLT2 e a gente vai pensar agora só no paciente renal. O paciente tem uma doença renal. Paciente que tem uma doença renal, né? Essa filtração é meia boca. Não funciona muito bem. E aí, como mecanismo de defesa, o que que o corpo faz? Fecha a arteríola eferente. Por que que fecha a arteríola? Fecha, quando eu falo fecha, não é fecha de vez, né, gente? É, ó, constricção da arteríola eferente. Se fechar de vez, já foi. Constricção da arteríola eferente. Que na hora que eu diminuo a saída, o sangue vai passar mais devagar por aqui, concorda? Se o sangue vai passar mais devagar, ó, mais lentamente por aqui, esse rim, que não funciona muito bem, fica mais tempo em contato com esse sangue e consegue depurar melhor. É um mecanismo de defesa, eu, ó, diminuir a saída. Deixa o sangue lá mais tempo, por quê? Porque meu rim não funciona direito. Bora ver o que eu consigo se esse sangue passar mais devagar. Se eu ficar mais tempo em contato, eu vou conseguir melhorar a ureia, creatinina, vou conseguir depurar o potássio direitinho, né? E aí, na hora em que eu uso essa medicação para proteger esse paciente renal, é porque eu estou pensando lá na frente. Eu estou pensando que na hora em que eu reduzir pressão aqui dentro, eu vou melhorar a proteinúria, eu vou reduzir progressão de lesão renal. Mas na hora em que eu faço isso, ele pode bagunçar. Ele pode bagunçar, por quê? Por causa do mecanismo de defesa. A criatura está conseguindo manter uma ureia e uma creatinina razoáveis, porque ele está fechando a saída. Vou lá eu, fechando a saída e aumentando a pressão aqui dentro. Vou lá eu e diminuo a pressão aqui dentro. E agora? E agora que esse rim pode sentir transitoriamente. E ele dá uma bagunçada, tá? E aí a taxa de filtração pode cair durante um período. Ele pode subir ureia, subir creatinina, tá? Isso pode acontecer até 12 semanas. E aí ele vai se, ó, respira, pega o fôlego e vai em frente. Então ele vai ter que criar mecanismos de se readaptar a essa constricção da aferente. E aí a gente diz o seguinte, essa taxa de filtração, ela pode dar uma queda. Ela só não pode ter uma queda maior do que 30%. A minha creatinina basal, ela não pode subir mais do que 30%. Porque se subir muito, significa que eu baguncei demais e que aí ó, pode dar ruim, pode dar uma insuficiência renal aguda. Mas enquanto der para eu segurar, eu bagunço agora para arrumar depois. Então, eu dou uma bagunçada agora, porque eu estou pensando lá na frente. E essa história, ela se repete aqui, ela se repete no paciente que a gente vai tratar com insuficiência cardíaca. Na insuficiência cardíaca, quando eu começo a tratar, muitos pacientes sentem a bagunça. Eles dão uma piorada clinicamente, só que eu estou pensando lá na frente, eu estou dizendo, ó, eu pioro agora, mas o que eu estou fazendo a médio e longo prazo é bom. Então, se a gente conseguir tolerar a bagunça, a gente vai, ó, respira e continua caminhando. Então, pode acontecer essa redução transitória, tá? Da taxa de filtração, no primeiro 1 mês, podendo durar até 3 meses, quando eu introduzo o inibidor do SGLT2. Isso já é uma coisa que a gente sabe, relativamente prevista, ela só não pode ser uma coisa que tenha uma magnitude grande, certo? Podemos seguir? Júlia, diga, Ju. Eu fiquei com uma dúvida. Um paciente que tem doença renal, vamos supor, ele não usa o inibidor do SGLT2 ainda. E aí você disse que como uma resposta fisiológica do corpo vai fazer a constricção da eferente com o objetivo de diminuir
como é que eu posso dizer? A velocidade do fluxo sanguíneo para poder tentar filtrar mais, correto? Só que a Isso. tendência, fazendo a constricção da eferente, não seria aumentar a pressão dentro do glomérulo? Por que que esse sangue passaria mais devagar? Entendeu minha dúvida? Porque eu tô fechando a saída. Imagine que eu abro uma pia, jogo água lá dentro da pia, pego o ralo e obstruo metade do ralo. Concorda que essa água vai ficar mais tempo na pia? É a mesma coisa. Na hora que eu fecho a saída, esse sangue fica mais tempo aqui dentro. E aí ele consegue ser depurado melhor. Ele fica mais tempo em contato com a parede tubular aqui, com a parede glomerular. Será que você perguntou o que eu estou respondendo? Não, foi exatamente isso. Eu só não entendi porque na minha cabeça, fazendo a constricção da eferente, a pressão aumentaria, entendeu? Mas aumenta, a pressão aqui dentro aumenta. Mas independente da pressão aumentar ou não, o fluxo ele vai seguir de uma forma mais lenta, então. Vai seguir de uma forma mais lenta, justamente. Por quê? Porque eu estou fechando a saída. Então, aqui a pressão vai estar maior, porque o sangue está querendo sair, ele não consegue. Então, ele vai ficar mais tempo aprisionado aqui. A pressão aqui dentro vai ficar maior, tá? Porque eu estou querendo depurar. Porém, por outro lado, eu estou aumentando a proteinúria, porque o aumento da pressão piora a proteinúria. Então, é um mecanismo que ele não é inteligente a longo prazo. Ele é inteligente a curto prazo. Ele é inteligente para agora eu conseguir melhorar a ureia e a creatinina, mas lá na frente eu vou pagar o preço disso. Entendi. Entendeu, Ju? Uhum. Tá? Ok? Vamos fazer o seguinte, na aula da semana que vem, que a gente vai falar disso aqui novamente, mas com o inibidor de ECA, a gente pode retomar isso aqui, tá? Pessoalmente, que pode ser que fique mais fácil para vocês entenderem. Então, essa foto, né, ela foi retirada do CADIGO, que é o guideline do manejo da doença renal crônica, né, no diabetes. E aqui a gente tem esse capítulo que ele traz para a gente qual é a terapia bacana aqui, segura, para tratar o renal crônico. Ele bota o inibidor do SGLT2 como uma opção aqui de primeira linha, coloca a metformina também como uma terapia de primeira linha, lembrando que a metformina ela não pode ser usada para taxa de filtração menor do que 30, tá? Entre 30 e 45 a gente ajusta a dose, mas pode usar. Acima de 45 de taxa de filtração a gente usa normalmente, mas o ponto de corte para não usar metformina é taxa de filtração menor do que 30. Então, se o paciente tiver uma taxa de filtração maior do que 30, eu posso usar metformina. Taxa de filtração maior do que 20, eu posso usar o inibidor do SGLT2. São terapias de primeira linha. E se a gente não consegue compensar, o análogo do GLP-1 entra logo em seguida por conta dos benefícios renais que ele causa também. Então, só para conhecimento de vocês, a gente tem 4 pilares aqui de proteção renal. As drogas que foram comprovadamente associadas à diminuição de proteinúria, à proteção renal, são os inibidores de ECA e os bloqueadores de receptor de angiotensina, que a gente vai ver semana que vem. Os inibidores do SGLT2, os análogos do GLP-1 e essa classe, que é um antagonista mineralocorticoide não esteroidal, que é a finerenona. Ao longo do semestre, a gente vai ter a apresentação de um artigo sobre a finerenona, para vocês saberem como ele funciona, tá? E aqui só também para a gente poder entender esse nível de proteção, a gente tem as estratificações aqui, proteção diminuindo albuminúria, diminuindo progressão de doença renal crônica, diminuindo taxa de diálise, se atua na hemodinâmica glomerular, em aferente, em eferente. Então, hoje a gente falou dos inibidores do SGLT2, semana que vem a gente vai falar dos IECAs e dos BRAs, vamos ter a apresentação sobre a finerenona, tá? Que traz benefício de proteção renal também. E os análogos do GLP-1 a gente também já viu desde a aula passada, que está junto do inibidor do SGLT2, porém, para a doença renal, o SGLT2 está bem acima em proteção, mas os análogos do GLP-1 também conferem essa proteção. Tá? Bora lá. Ó. Bora lá. Ó para cá, gente. Veja só. Eu vou parar aqui hoje, porque
Não sei se por ser online, eu acho que talvez por ser online, eu acho que ficou muito densa a aula de hoje. Então, a gente vai parar agora. Semana que vem, antes da aula de hipertensão, a gente fala de insulinoterapia, tá? Só falta eu falar de insulinoterapia. Então, a gente fala tanto na turma de segunda quanto na turma de quarta. A gente começa com insulinoterapia e depois dá seguimento à aula de hipertensão e depois a apresentação do caso, que seria essa semana, tá? Eu acho melhor, porque aí a gente também revisar algum mecanismo que vocês não tenham entendido da aula de hoje e a gente, acho que pessoalmente fica melhor. O que vocês acham? Pode ser Tranquilo, Pro. Né? Eu acho que o cérebro, a gente já usou ele demais aqui, agora de manhã. E aí, para não tocar assunto, sem que vocês acompanhem o raciocínio, eu prefiro, semana que vem, vocês mais descansados, a gente faz insulinoterapia, que não é muita coisa, não, apesar de ser insulinoterapia, os antidiabéticos orais têm uma complexidade muito maior. Então, a gente vai falar de insulinoterapia, aula de hipertensão e apresentação de Serpés 2. Fechou? Alguém tem dúvida? Quer perguntar alguma coisa antes da gente concluir? Prof, só para confirmar uma coisa que a gente estava discutindo aqui no grupo, não sei se eu respondi certo para meu amigo. Tá. O que a senhora falou que ia ser o outro lado da moeda a longo prazo, é porque ao unir o mecanismo de contrair a eferente que o corpo faz e a gente contrair na aferente, essa filtração, tipo, um momento vai chegar a ser em demasia, como se fosse? Ou não é isso que vai fazer mal ao paciente a longo prazo? Entendeu o que eu perguntei, não? Não entendi o que você perguntou, mas eu vou lhe responder, tá? Eu vou lhe dizer o que é que acontece. Então, como mecanismo de defesa, o corpo fecha a eferente, não é isso que acontece? Beleza, Agora tranquilo. acompanhando junto. Fecha a eferente para poder aumentar a pressão aqui dentro e aumentando essa pressão, eu consigo melhorar a taxa de filtração. Eu consigo melhorar a ureia, eu consigo melhorar a creatinina, eu consigo depurar melhor potássio. Então, eu consigo manter uma creatinina sérica melhorada, fazendo o fechamento da saída. Porém, na hora que eu faço isso, o lado bom, entre aspas, seria, tô conseguindo manter a ureia creatinina de boa, viu, gente? Porém, esse aumento da pressão tá forçando proteinúria. E na hora que tá forçando proteinúria, a lesão tá progredindo ali. Eu preciso estacionar essa lesão. E aí, o que acontece? Vou falar já do inibidor de ECA. O que ele faz? Ele abre essa saída, que é exatamente o mecanismo oposto. Na hora que ele abre essa saída, o corpo diz, poxa, velho, você tá me bagunçando. Eu tô fechando e você tá abrindo? Como é que eu vou fazer com essa ureia? Como é que eu vou fazer com essa creatinina? Vai subir. Aí eu digo o quê? Vai subir sim. Vai subir, mas vai ter que subir pouco. Por quê? Porque na hora que eu reduzo a pressão aqui, eu tô lhe protegendo. Eu tô lhe protegendo porque eu reduzo proteinúria. E se eu reduzo proteinúria, eu consigo fazer com que esse rim fique mais tempo longe da diálise. Mas, para isso, eu vou ter que pagar esse preço da bagunça temporária, entendeu? Que aqui no caso do IECA é mais fácil de visualizar, porque é abrindo a saída. E no caso do inibidor do SGLT2, ó, o glomérulo tá aqui, é fechando a entrada. Quando eu digo fechar, não é fechar, colabar não, viu? Pelo amor de Deus. É, ó, aumentando a constricção daqui. Então, se eu tô chegando aqui e tá com maior constricção, a pressão aqui tá menor. Consegue entender? Entendi, Pro. Entendi. Entendeu mesmo, Pedro? Entendi, é porque eu tinha confundido como se estivesse juntando esse mecanismo que a senhora falou do IECA com o SGLT2, entendeu? Aí, tipo, tá Entendi. aparecendo que um tá Não, mas fechando e o abrindo outro lado. SGLT2 faz isso. O SGLT2 também faz dilatação de eferente, é porque não faz como o IECA faz. Mas ele faz um pouco também. Ele dilata a saída e fecha a entrada. Reduz a pressão aqui dentro. Ele faz. O IECA é que faz isso aqui, sozinho. Mas o SGLT2 fecha a saída, fecha a entrada, abre mais a saída. A pressão aqui dentro diminui. Na hora que diminui a pressão, para o paciente que está se segurando nessa pressão para manter uma ureia e uma creatinina boas, isso pode ser o fim para ele, entendeu? Mas, ainda assim, a gente tolera a bagunça. Bora bagunçar para depois a gente arrumar. Descompensa aqui um pouquinho, mas lá na frente ele fica melhor. Então, vamos segurar a onda do jeito que tá.
Aí a gente tolera uma elevação de até 30% da creatinina. Certo? Tem o mesmo ponto de corte do IECA. São valores meio padronizados em que a gente aceita a bagunça. Mais alguma dúvida, pessoal? Beleza, Pro. Muito obrigado, viu? Nada, amor. Só uma coisa, só para ficar claro na minha cabeça, Pro. Essa bagunça são nessas 4 a 12 semanas iniciais pós o início do tratamento do ISGLT2, né? Isso. Entendi. Valeu. Tá? Quem tá aqui de mãozinha levantada? Júlia, diga, Ju. Eu fiquei um pouco confusa, porque na minha cabeça eu tava com um pensamento um pouco igual ao de Peu. Tipo assim, vamos supor, um diabético que é doente renal crônico. Fisiologicamente, o corpo dele vai fazer a constricção da eferente. Vamos supor que ele é diabético com uso de terapêutico de inibidor de SGLT2, que vai inibir a aferente. Certo? Inibir a aferente e dilatar a eferente. Então ele vai contra a resposta fisiológica do corpo, do doente renal crônico. Tá, entendi. Isso. Tá, entendi. Entendeu? Uhum. É porque na minha cabeça ia ficar nula a pressão, entendeu? Porque fazendo a constricção dos dois lados, como é que ia funcionar? Mas aí ele consegue fazer a dilatação da constricção da eferente. Entendi agora. Soma os dois mecanismos. Aí a pressão intraglomerular cai. Diminui, tá. Tá? Tem mais gente de mãozinha. Ana Vi, bora? Diga, amor. Oi, linda. Se por acaso, depois dessas 12 semanas, o paciente renal ainda continuar tendo uma piora da função renal, a gente para de usar o GLP-2? Então, a gente suspende e investiga. Tá. Isso já aconteceu com o paciente. A gente vai investigar se tem alguma outra coisa fazendo progressão de doença renal e que não seja só a resposta à medicação. Então, precisa investigar. Tem alguma outra doença que está levando à progressão de doença renal? Tem alguma medicação? Está usando anti-inflamatório? Tira o inibidor do SGLT2, observa se vai ter recuperação de função renal. Mas o tempo de tolerância são 12 semanas. Entendi. Boa pergunta. E tinha um slide Pro, que tinha proteção renal e aí os medicamentos que a gente ia preferir usar. Tem alguma ordem neles? A gente começa com IECA, com SGLT2, ou a gente vai avaliando caso a caso? IECA e SGLT2 são primeiras opções sempre, tá? A finerenona e o análogo, eu diria que eles entram um pouco depois. Mas se o paciente tem uma doença renal crônica importante, a gente pode tentar abrir mão de 3 ou 4 deles de vez para essa proteção. Se ele for diabético, então, que ele pode usar esse SGLT2, o análogo do GLP-1, o IECA, o BRA e a finerenona, pode usar os 4. O que limita muito o uso é custo, que a finerenona não é barata e não é disponibilizada no SUS. O análogo também não é barato, que a gente já viu. O SGLT2 a gente consegue no SUS, além dele ser mais barato do que essas opções, a gente tem alguns pacientes que conseguem no SUS. E o IECA e o BRA é de graça, né? Mas, teoricamente, eu poderia usar os 4? Posso. Tá bom. Certo. Entendi. Obrigada, Pro. Nada, amor. Mais alguém? Então, nos vemos semana que vem. Ok? Fechado, Pro. Certo, Pro. Beijos e bom final de semana, meninos. Beijo pra ficar com Deus, viu? Se cuide. Amém. Obrigada, Beijos. Tchau, Pro. Ô, Pro, Vou parar de gravar. Oi? eu posso mandar um e-mail para a senhora, porque eu falei que eu faltei semana passada para ter essa orientação que a senhora comentou.